Capítulo 1112. No magnífico palácio acima da névoa cinza, Klein estendeu a mão direita e bateu na borda da mesa longa e manchada enquanto murmurava silenciosamente. Os 5 grandes clãs familiares da dinastia Tudor são Amon, Abraham, Antígonos, Jacob e Tamara. Aqueles que ajudaram a lista Tudor a se tornar o imperador de sangue foram os reis dos anjos, Adam, Amon e Abraham. Pode-se inferir que, durante a época do Império Unido Tudor-Trunsost, havia os cônsules Amon e Abraham ao lado de Alista. Se for esse o caso, o imperador de sangue Alista Tudor não tinha planos de mudar de caminho no início. Quando ele construiu secretamente os mausoléus, provavelmente teria procurado a ajuda de um ou mais dos seguintes: Amon, Abraham e Antígonos. Quanto a Betel Abraham, ele é o Senhor Porta e compreende o caminho do aprendiz. Quando se trata de teletransporte, mesmo uma verdadeira divindade pode não ser tão boa quanto ele. Então, o nexo de teletransporte nas ruínas Tudor poderia ser estabelecido por Betel Abraham? Há uma grande chance disso. Sim, apenas figuras importantes como o Senhor Porta podem entrar e sair de uma ruína secreta nesse nível. Mesmo minha adivinhação acima da névoa cinza é incapaz de identificar sua localização. Da mesma forma, é difícil para um anjo que usa ocultação entrar diretamente. Em meio a seus pensamentos, Klein estava se inclinando cada vez mais para que seu palpite estivesse mais próximo da realidade. Eu me pergunto se o Sr. Porta deixou alguma informação relevante para fornecer coordenadas precisas ou métodos de entrada. Isso exigiria que a senhorita Mágica perguntasse ao seu professor novamente. Eu realmente espero que a senhorita Mágica possa se tornar uma viajante o mais rápido possível. Dessa forma, ela não precisaria escrever cartas para entrar em contato com o seu professor. Ela poderia teletransportar-se diretamente. Sim, ela pode fazer isso agora, mas o ato de poder gravar tantos feitiços de viagem assustaria seu professor e levantaria suspeitas. É realmente problemático. Se não houver registros deixados pela família Abraham, devo tentar conversar com o Sr. Porta? Isso não é apenas problemático, mas também perigoso. O mais importante é que a senhorita Mágica ainda nem está na sequência 5. Ela não foi capaz de ouvir claramente, muito menos responder ao Sr. Porta. É impossível para mim transformá-la em minha marionete ou possuir seu corpo. No início, Klein havia considerado seriamente se comunicar com o Sr. Porta através da senhorita Mágica quando ele a puxou pela primeira vez acima da névoa cinza. Mais tarde, depois de aprender mais, ficou cada vez mais apreensivo com a ideia e não ousou correr o risco. Além disso, o nível em que se encontrava agora carecia das medidas que o trouxessem segurança. Enquanto seus pensamentos se agitavam, ele de repente suspirou e disse uma palavra: paciência. Reticências. No mar, numa ilha com atividade pirata relativamente elevada. Force ergueu o copo e tomou um gole do líquido transparente e incolor em antecipação. Seu rosto se contraiu como se ela tivesse provado algo difícil de engolir. PFFT, esse Lunch-Proof não é muito inferior? Por que eles estão se divertindo tanto bebendo isso? Force largou a xícara, ergueu a mão direita e abanou a boca. Ela murmurou suavemente: além do teor alcoólico, não tem nenhuma outra coisa. Ah, certo, também é barato. Depois de beber um gole de água fria de outro copo, Force pegou uma caneta tinteiro e escreveu em um caderno de má qualidade. Os piratas aqui estão apenas em busca de bebidas fortes e ao mesmo tempo ficam de olho no preço. Para eles, estar bêbado é mais importante do que qualquer outra coisa. 3 amigos piratas que conheço me disseram que esta cidade portuária foi construída por eles.
No início, apenas atracavam seus navios aqui para esconder seus saques e estabelecer suas famílias. Mais tarde, os falidos, aventureiros e fugitivos fiscais vieram para este lugar e se estabeleceram. Eles também araram as terras da ilha e construíram casas. Finalmente, formou-se um mercado entreposto e os mercadores no mar aglomeraram-se como tubarões farejando sangue. Neste ponto, Force olhou para os 3 piratas encolhidos em um canto. Você tem mais alguma coisa a dizer? Os 3 corpulentos piratas tremeram ao mesmo tempo e disseram com uma expressão triste: Não, sério. Não temos nada. Devo dizer que é muito bom imitar a atitude do Senhor Mundo quando se trata de lidar com piratas. Force suspirou e balançou a cabeça. Ela retraiu o olhar e continuou escrevendo. Há um clima liberal aqui. Se as mulheres estiverem interessadas em algum homem, elas podem, tal como os homens, oferecer um preço. Da mesma forma, funciona quando um homem chama a atenção de outro homem, ou quando uma mulher chama a atenção de outra mulher. De acordo com meus 3 amigos piratas, devido aos longos períodos de repressão e tédio enquanto navegam no mar, é inevitável que algumas pessoas experimentem certos tabus proibidos. Nesse aspecto, eles foram muito honestos e até descreveram suas experiências. Além disso, eles me informaram sobre coisas em que nunca ousei acreditar. Os piratas na verdade defendem o conceito de democracia e justiça. Isso derrubou completamente meu entendimento. Mas pensando cuidadosamente, não parece difícil de entender. Pelo menos eles não disseram que estavam buscando justiça. A explicação dos meus 3 amigos piratas é que quando uma pessoa com suas armas não tem uma força absoluta e avassaladora, é sempre o caso de haver tirania da maioria em um navio pirata. Além disso, um grande navio requer muitas pessoas para o gerir. Quando estes fatores são combinados, torna-se a tripulação pirata muito exigente em relação à democracia. Sempre haverá um capitão que será votado por sua tripulação de vez em quando para ser banido ou até mesmo morto. Acredito que se um capitão possuísse força absoluta, a tripulação pirata definitivamente desenvolveria outro estilo de governança. Neste momento, Force olhou novamente pela janela e viu que, sob o céu azul e as nuvens brancas, edifícios feitos de madeira e pedras formavam um círculo denso em torno de um mercado. De vez em quando, ela via algumas crianças com roupas esfarrapadas passando saltitando. Ao ouvir a comoção extremamente animada, Force escreveu novamente. Não há nenhum planejamento urbano aqui. Todos constroem suas casas casualmente e expandem suas fronteiras. Como resultado, muitas estradas permitem apenas a passagem de uma pessoa. Não há luz solar alguma. Minha primeira reação é que, quando ocorrer um incêndio, o resultado será extremamente assustador. Backlund já passou por uma tragédia semelhante. Porém, meus 3 amigos piratas me disseram que não vale a pena se preocupar com isso, porque aqui é úmido e chove com frequência. Pessoas com poderes especiais nunca mantêm isso em segredo. Este lugar ainda está sob a influência da guerra. Embora seja caótico, dá às pessoas uma sensação de tranquilidade. Além disso, o que eles mais temem não é o Rei dos 5 Mares, Nest, ou todos os tipos de lendas horríveis, mas sim do aventureiro louco, German Sparrow. Todo pirata é avisado por seus colegas para não beber muito tarde da noite. Eles não devem passear no meio da noite ou usar becos pequenos. Isso porque isso pode fazer com que eles desapareçam. E há rumores de que o assassino é aquele cavalheiro. Isso é uma forma de caça. Enquanto ela escrevia, a expressão de Force tornou-se gradualmente solene. Ela rapidamente puxou outra pilha de papel e acrescentou o conteúdo. Há uma frieza única que permeia o hospital à noite, e a escuridão do lado de fora da janela é muito mais espessa do que em outros lugares.
Ninguém sabe por que aquela jovem que mora em uma única ala faz com que seus familiares tragam cogumelos e ervas daninhas. Ninguém sabe onde essas coisas vão parar. Resumindo, não há sinais de incêndio na enfermaria e não há lixo abandonado lá fora. Isso faz com que as enfermeiras suspeitem que o paciente está comendo cogumelos e ervas daninhas secretamente. Reticências. Em frente à montanha, a cidade da tarde, que era dividida em 3 regiões, superior, central e inferior, tinha um acampamento montado pela cidade de prata. Derek Berg juntou as mãos e colocou-as na frente da boca, recitando suavemente: "O louco que não pertence a esta época." Depois de recitar piedosamente, ele se levantou e pegou a antiga cruz de bronze coberta de pontas afiadas, caminhando em direção à fogueira do lado de fora. Como o crucifixo do Sem Sombra não poderia coexistir com outros itens místicos, seu martelo gigante chamado Rugido do Deus do Trovão só poderia ser deixado temporariamente para Rain e Joshua carregarem com eles. Enquanto a equipe de expedição da Cidade de Prata se reunia, Klein, que estava em Backlund, já havia chegado acima da névoa cinza. Ele pegou o cetro do Deus do Mar e, com a ajuda de uma das estrelas luminosas, viu a situação na Cidade da Tarde e expandiu sua visão para a corte do Rei Gigante. Se ele não usasse a luz de oração e o cetro do Deus do Mar, Klein seria incapaz de expandir seu campo de visão confiando apenas nas estrelas vermelhas. À medida que seu olhar se movia, um lindo, mas profundo crepúsculo apareceu gradualmente em seus olhos. Na área onde o crepúsculo estava parado, havia inúmeros palácios, inúmeras torres e muitas muralhas majestosas da cidade. Eles eram magníficos e opulentos, lembrando um milagre encontrado em mitos e lendas. Além disso, estavam congelados no tempo. A corte do Rei Gigante. Ao tentar ampliar sua visão, Klein percebeu que não conseguia ver a situação exata sob o crepúsculo. Como esperado do reino divino de um Deus antigo, e não é do tipo que foi abandonado ou escondido. Não é de admirar que os reis dos anjos tenham escolhido este lugar para uma reunião secreta. Espero que a oração do jovem sol após entrar na corte do Rei Gigante me ajude a vê-la com mais clareza. Klein assentiu pensativamente. Ao mesmo tempo, ele concentrou parte de sua atenção na anciã pastora Lovia. Ele descobriu que esta mulher tinha uma armadura prateada ilusória cobrindo todo o seu corpo. Este deveria ser o espírito maligno que ela pastou. Ainda não vi nenhum efeito do verdadeiro Criador. Klein soltou lentamente um suspiro e esperou pacientemente pelos desenvolvimentos subsequentes. Depois de um tempo, sob a liderança do chefe Colin Iliad, a equipe de expedição de 9 homens, incluindo Derek Berg, deixou o acampamento na Cidade da Tarde. Seguiram as escadas pavimentadas com pedras cinzentas e caminharam em direção ao pico da montanha. Eles eram pelo menos Beyonders da sequência 6, e a maioria deles pertencia ao caminho do guerreiro. Eles se moviam em velocidades relativamente rápidas, eliminando algumas ondas de monstros que eram principalmente gigantes podres. Finalmente chegaram à região em volta pelo anoitecer. Eles ficaram chocados com o edifício grandioso e épico e ninguém falou por um curto período de tempo. Esta foi também a primeira vez que encontraram um local onde não havia relâmpagos, um local iluminado por luz natural. O caçador de demônios Colin estreitou os olhos. Ele pegou uma pequena garrafa de metal e bebeu o líquido dentro dela. Após sua evolução ao longo de muitas gerações, eles estavam mais acostumados ao ambiente escuro com raios frequentes. Estavam instintivamente com medo de tal situação que estava em estado de crepúsculo congelado no tempo. Foi um ponto de esperança e medo. Depois de beber a poção preparada e se preparar mentalmente,
Colin Iliad e a pastora Lovia lideraram os membros da equipe de expedição ao entrarem na região iluminada pelo pôr do sol. Antes que Derek pudesse sentir qualquer coisa, ele viu o crucifixo do Sem Sombra em sua mão cair, revelando uma forma corpórea formada por pura luz. Porém, a luz emitida pelo corpo físico não era mais pura. Estava contaminada com uma cor laranja avermelhada exclusiva do anoitecer. Logo depois disso, Derek sentiu sua condição despencar. Era como se ele estivesse no ponto mais fraco do dia, pronto para encontrar a noite que se aproximava. Ponto.